Olá, irmão, irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas, na plenitude do Espírito e também com alegria no coração. Por mais uma ocasião nós podemos celebrar o Senhor, temos o tempo de adoração, de louvor e ação de graças. A fim de nós fazermos isso, eu te convido agora a fechar os olhos, a baixar a cabeça. Vamos invocar o Senhor, orando e agradecendo a Ele por todas as suas bênçãos, pela sua maravilhosa graça, pela sua providência sobre as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pela oportunidade excelente de vivermos este dia para a glória do Teu santo nome e nos reunirmos, Pai, em comunhão para adorarmos ao Senhor, que é digno de todo louvor, honra e glória. Obrigado, Pai, pelo dom da vida em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus incomparável e inigualável, que tem cuidado de nós e conduzido as nossas vidas com bênção, com paz, tem suprido as nossas necessidades e tem também, Senhor, por misericórdia, nos usado para o louvor da Tua glória. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza no tempo que vamos passar aqui, a fim de que em tudo nós possamos agradar ao Senhor e fazer Tua vontade. E pedimos especialmente, Pai, que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor fale conosco através da pregação da Tua palavra, a fim de que ela possa edificar nossas vidas, possa nos desafiar a andar com fidelidade e amor no caminho do Senhor, e também, Pai, possa nos confortar, possa nos encorajar para que nós possamos viver em cada momento, independente das circunstâncias, com fé, esperança e amor. Nós oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em adoração ao nosso Deus, no poder do Teu amor. Minha
Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Amém. Vamos cantar ainda um grande amigo, o nosso Senhor Jesus, que nos ama, que nos salvou e que nos guia a cada dia. Amém. Acabamos de cantar uma grande verdade. Nosso Senhor Jesus realmente nos ama, Ele está presente, é o Emanuel, Deus conosco, Ele realmente nos guarda do mal. Ele orou ao Pai neste sentido, enquanto ministrava fisicamente aqui na terra: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E de fato nosso Deus tem com fidelidade nos protegido do mal. Não significa que o mal que acontece na terra, entre os seres humanos, o mal moral não nos atinja, mas significa que o nosso Deus protege o nosso coração, para que não sejamos cooptados por este mal, para que nós não nos entreguemos às práticas malignas. Ele nos guarda e nos protege, fazendo então a ação de santificação em nós. Mas irmãos, vamos ter o nosso tempo de oração, clamor ao nosso Deus. Ontem a nossa irmã Elândia havia pedido oração pela prima dela, e o Senhor soberanamente decidiu
recolhê-la, então ela está com Cristo agora. Nós vamos interceder e rogar a Deus pela consolação da família. Há vários irmãos e irmãs, amigos e conhecidos nossos que estão enfrentando problema com o Covid-19. Não apenas aqui em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, mas muitos irmãos do Nordeste e do Norte do país. Então nós temos, eu pessoalmente, um conhecimento de vários irmãos na região Norte que estão realmente enfrentando grandes dificuldades. Ontem, inclusive, a Célia colocou a carta do irmão Johnny, do grupo da nossa igreja, eles que estão lá no Alto Amazonas, e entre os ticunas, eles são do povo ticuna, e a esposa do irmão Johnny está com Covid-19, o vírus ainda está se alastrando bastante. Então vamos interceder e clamar ao Senhor que abençoe e proteja as nossas vidas e também nos dê prudência, nos dê senso de cuidado pessoal, porque assim você e eu também evitamos o contágio, né? Da maneira como estamos aqui, tão afastados uns dos outros, todos com máscara, nós evitamos, assim, em 99% as possibilidades de contágio. E relembrando, você e eu temos também que orar pelos irmãos e irmãs que estão necessitados, que estão enfrentando momentos de dificuldade pela situação socioeconômica, não só do Brasil, mas do mundo. Hoje eu lia pela manhã uma estatística sobre desemprego no país. No primeiro trimestre, o desemprego já estava alto, agora atingiu números assustadores, e as previsões para o segundo trimestre são ainda mais desanimadoras. Então nós não esperamos em Cristo somente para a vida eterna, nós suplicamos o poder, a bênção, a intervenção agora, porque não há saída humana, não há, meu irmão, minha irmã, uma perspectiva política de que as coisas vão melhorar no curto prazo no nosso país. Então vamos interceder, vamos clamar para que Deus, de uma maneira milagrosa, abençoe as nossas famílias, sustente os nossos empregos, nos ajude a trabalhar com excelência, com qualidade, e aqueles que estão sem trabalho, meu irmão, minha irmã, interceda, clame a Deus, Ele pode abrir portas de maneira sobrenatural. E também, meu irmão, minha irmã, coloque-se no altar de Deus e diga: Pai, eis-me aqui, para ser um instrumento nas tuas mãos, porque nós já estamos vivendo os dias em que aqueles que têm precisam compartilhar com os que não têm. Hoje nós estamos vivendo uma nova dimensão do cristianismo, aqui no nosso contexto. Hoje nós podemos identificar melhor quem realmente está em Cristo e quem não. Porque há muitas pessoas, neste momento e nesta hora, que não levam em consideração a dor alheia, que não têm misericórdia, que não têm qualquer compaixão. E há inclusive muitos religiosos que, vendo a dor, que vendo o sofrimento de muitas famílias, apenas dizem: vá em paz, Deus te abençoe. E você sabe o que Tiago escreveu na sua carta: quem faz isso é um hipócrita, é um mentiroso. Porque se nós temos de Deus a possibilidade, a oportunidade de ajudar e não fazemos, estamos cometendo pecado. Mas irmão, irmã, eu te desafio sempre, vamos andar no caminho da cruz com integridade e com verdade. E eu sei que, se formos todos fiéis, ao menos aqui entre nós, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Amém. Porque eu posso dividir com você, você pode dividir com quem está do teu lado. Nós podemos, nesta hora, sermos realmente um corpo, uma família, e assim glorificarmos ao nosso Deus e darmos testemunho para o mundo da verdade de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar também pelos missionários, e como eu mencionei o Johnny, ele esteve conosco recentemente, é missionário da APEC. Todos os missionários da APEC, como a grande maioria dos missionários, estão enfrentando momentos de bastante dificuldade pela questão financeira, pela queda das contribuições das igrejas locais. Mas vamos pedir ao Senhor que continue sustentando
e abençoando os nossos irmãos. Amém? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, porque podemos colocar nas Tuas mãos todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas e aflições, sabendo que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Então, Pai, inicialmente intercedemos pelos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão enfermos, de uma maneira específica, aqueles que estão enfrentando a infecção com Covid-19. Pai, nós cremos no Teu poder supremo e absoluto de curar e esperamos no Senhor. Pedimos, Pai, a Tua intervenção, pedimos a Tua bênção. Há outras pessoas, Pai, que estão enfermas com várias outras doenças e enfermidades e pedimos de igual modo, Pai, exerce o Teu poder sobrenatural sobre a vida deles, sustentando o Senhor, levantando-os do leito de enfermidade para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, faça sempre Tua boa, agradável e perfeita vontade prevalecer em nossas vidas e nos dá paz, nos dá contentamento, Pai, na Tua vontade, para que quer seja pela saúde, quer seja pela doença, nós possamos glorificar o nome do Senhor em toda e qualquer situação, durante todos os dias de nossas vidas. Pai, pedimos a Tua bênção pela situação socioeconômica do nosso país, especialmente da questão do trabalho, do emprego, da renda. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor realmente tem sido fiel para conosco. O Senhor é sempre fiel, nós sabemos disso, Pai. E obrigado pelo sustento, pela provisão. Obrigado, Pai, pelo cuidado sobre as nossas vidas e famílias, porque o Senhor realmente não tem deixado faltar nada a nenhum de nós e tem ainda usado as nossas vidas para servirmos aqueles que estão em necessidade. E pedimos, Pai, continua multiplicando nas nossas famílias o mantimento, continua, Senhor, nos dando oportunidade de trabalhar com amor, trabalhar com zelo, trabalhar com excelência, a fim de que Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas e que nós possamos também servir ao Senhor através do trabalho, fazendo com que as nossas casas, as nossas famílias sejam supridas pelo poder do Senhor e também nos dando sempre a bênção, Pai, de sermos instrumentos nas Tuas mãos e cuidarmos de outras pessoas. Pai, pedimos a Tua bênção pelos irmãos e irmãs que estão pelos campos pregando a Tua palavra. Sustenta-os também, Senhor, e desperta as Tuas igrejas, Pai, para que nós possamos continuar firmes e com generosidade, com fé, esperança e amor, contribuindo na Tua obra. Usa-nos sempre para o louvor da Tua glória. Abençoa de modo especial, Pai, o Johnny e sua família. Cuida deles, Senhor, sustenta-os, porque também estão enfrentando tanto o problema de saúde com a Covid-19, quanto a dificuldade financeira, e usa-nos, Pai, para supri-los, para abençoá-los. Usa-nos, Pai, para que através deles nós possamos alcançar muitas almas com a mensagem do Teu Evangelho Santo. Obrigado, Pai, porque temos a certeza de que o Senhor nos ouve, e por essa certeza nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Maurício Filho vai chegar e vai ministrar para nós. Escute com atenção, a voz é dele, mas a palavra é de Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. É bastante estranho falar no microfone com a máscara no meio, mas vamos tentar mantê-la o máximo possível. Sabe que hoje, pela graça de Deus, tem mais gente aqui. Nós estamos respeitando os limites de afastamento, mas é claro, não custa nada tentar, pelo menos, né? Como eu estou numa distância segura, se ficar muito difícil tentar, eu vou pedir licença aos irmãos para tirar, porque é realmente complicado, né? Vamos tentar dar um exemplo, né? Bom, vamos orar para começar a nossa meditação no dia de hoje. Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor dá, muito obrigado pela vida e porque o
sabemos que tudo vem das suas mãos. Muito obrigado por podemos ter certeza e confiança de que um Deus misericordioso e bom não somente criou, mas sustenta o universo e o faz em graça, de modo que, a despeito de todas as dificuldades, de todas as limitações, de todas as crises, nós sabemos que podemos colocar a nossa esperança no Senhor. Nós sabemos que não estamos sozinhos e nós sabemos que, em sua eterna misericórdia e amor, o Senhor sustenta todas as coisas para o bem daqueles que no Senhor esperam. E por isso pedimos que a cada dia o Senhor trabalhe nas nossas vidas, aumentando essa confiança, aumentando o nosso ardor, aumentando em nós capacidade de entender e praticar a sua palavra em nossas vidas, Pai. Visita os nossos corações, revela através da sua palavra se há em nós algum caminho mau, e pedimos, Pai, que a cada dia a ação do seu Espírito Santo seja eficaz em nós, de forma a fazer-nos mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom, no período em que nós estamos, muitas reflexões são feitas a respeito do problema do mal em geral. Isso por duas razões. Uma óbvia, o fato de que a gente, nesse momento, tem que se defrontar com uma crise sem precedentes para as últimas 3 gerações, pelo menos. É claro, a pessoa que nasceu no ano de 1900, no nosso linguajar rotineiro, é uma tremenda azarada, né? Ela pegou a Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, a Segunda Guerra Mundial, pegou todas as guerras campais que existiram no meio da Guerra Fria. Essa pessoa realmente teve uma vida conturbada. Mas para nós, das últimas 3 gerações, que nascemos depois da Segunda Guerra Mundial, e especialmente que nascemos nas Américas, nós não temos nada com que comparar. E é claro, nesses momentos, nós somos convidados a refletir sobre a miséria, sobre a dificuldade e sobre problemas. O segundo, que agrava o primeiro, é o fato de que todos estamos em casa 24 horas por dia. E as nossas rotinas, os nossos afazeres, muitas vezes nos permitem vivermos de forma distraída, vivemos de forma impensada, vivemos sob demanda, e essa demanda, para a maioria das pessoas, é interpretada como uma coisa boa. É melhor ter o que fazer e não pensar muito sobre o que está acontecendo do que ter que lidar com alguns problemas que, sim, são muito difíceis de serem resolvidos. Não à toa, os antigos gregos diziam que para fazer filosofia e para pensar a pessoa devia ser dada ao ócio. Não ócio no sentido de ser uma pessoa vagal, que não faz nada, que é improdutiva, inútil, mas de que, é claro, o fazer daquele que se dedica a pensar exige calma, exige paciência, exige tempo para isso. E nós, a contragosto, todos estamos tendo tempo para isso. Só um parêntese, não são só os antigos gregos. Nós podemos ver em Atos 6 que quando os judeus de fala grega reclamam aos apóstolos que suas viúvas e órfãos não estão sendo servidos e que os apóstolos deveriam ajudar e deveriam resolver essa situação, os apóstolos respondem: nós não podemos deixar o nosso ministério, que é da oração e da palavra. Então, elejam entre vocês 7 homens, e todo mundo sabe o resto da história. Foi a unção e foi o chamamento dos diáconos. Essa é só um parêntese importante, porque muitas vezes nós interpretamos o ministério cristão e o ministério pastoral, principalmente,
como um grande prestador de serviços. E o pastor e aqueles envolvidos com o ministério pastoral são tão mais abençoados, são tão mais ungidos, são tão mais cheios de graça, quando eles vêm na nossa casa e trocam o nosso pneu quando ele fura, quando eles vêm na nossa casa e consertam a tubulação quando ela estoura, quando eles nos socorrem nas coisas mais vis do dia a dia. E não há problema, nós somos uma família, e uma família se ajuda nas coisas corriqueiras. Mas nós devemos valorizar e nós devemos amar a nossa liderança cristã na medida em que ela exerce o ministério da oração e da palavra. E que é um ministério que envolve, na maioria das vezes, um trabalho que não é visto, um trabalho que é feito nas madrugadas, e que, quando você vê aqui um pastor, um líder, um seminarista vindo e falando por 30 minutos, você pode ter certeza que se ele é uma pessoa honesta, e é claro, nós estamos aqui, pelo menos no ambiente da IBJ, falando de pessoas honestas, ele gastou pelo menos 12 vezes mais tempo estudando e orando. Pelo menos 12 vezes mais tempo lendo, orando e estudando. Pois bem, nesses tempos, nós os cristãos estamos tendo a tentação de buscar respostas rápidas na Bíblia. Pelo menos um grande pregador batista muito famoso no mundo inteiro, mas eu digo pelo menos porque esse é o mais famoso, não porque é o único, chegou inclusive a lançar um livro sobre o tema. E não somente lançou na própria língua, mas em várias, em umas 10. Pensa, nós estamos em reclusão há questão de 2 meses. E em 2 meses, um pregador batista escreveu um livro inteiro, não só na sua própria língua, mas deu tempo para traduzir para um monte de línguas, sobre Cristo e coronavírus. Veja isso, nós precisamos de tempo para pensar. Essa é justamente a nossa introdução. E é claro, às vezes a gente não quer ter esse tempo para pensar, porque a gente não quer pensar, mas a gente precisa de tempo. Mas a nossa ansiedade, às vezes, provoca-nos a dar respostas completamente absurdas para os problemas que a gente vive, porque a gente quer jogar nossa Bíblia para o alto, abrir e ler a primeira passagem que aparece e encontrar nela algum tipo de resposta para problemas que muitas vezes podem estar muito além da nossa capacidade de entender. Para desfazer a tensão, e devido à minha saudade de dar aula para os adolescentes, eu vou convidar os irmãos hoje a perceberem como uma história que a gente conta para as crianças, às vezes pode ser muito mais produtiva para entender a graça e soberania de Deus do que essas respostas fáceis, do que essas respostas ansiosas que às vezes a gente quer dar para o problema do mal nas nossas vidas. Nós vamos fazer hoje uma reflexão sobre a história do dilúvio em Gênesis 6 a 9. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. E eu devo admitir aos irmãos que já faz uns 3 meses que eu estou lendo bastante coisa sobre essa história. Minha mãe ficou um pouco incomodada porque eu imprimi cerca de 300 páginas de comentários sobre Gênesis 6. E eu costumo ser bastante organizado, mas essas páginas eu às vezes deixo elas jogadas pelo sofá, porque eu acabo dormindo enquanto leio. E aí quando eu acordo eu vou afobado fazer minhas coisas e acabo deixando lá. Mas eu não quero fazer uma abordagem academicista do texto. Vamos somente ler ele juntos. Inclusive, a propósito, eu quero falar aos irmãos o porquê de ler essa história. Nos primeiros dias do confinamento, eu estava tocando violão
E aí, pela graça de Deus, eu tenho uma memória boa, e veio à minha cabeça uma música que minha mãe tocava em casa quando eu tinha 2, 3 anos. Ela colocava no rádio, claro. E era justamente sobre o dilúvio. E era um CD que contava histórias da Bíblia, e essa história particularmente era sobre o dilúvio, e ela começava com uma encenação. Um menino reclamava para sua mãe ou para sua avó, não me lembro bem, que já estava chovendo na região em que eles moravam há uma semana. O tempo estava nublado e por isso ele não podia sair na rua para jogar futebol. Porque, é claro, a mãe estava preocupada com a sua saúde, pode ter resfriado e tudo mais. E nesse contexto de que para uma criança é um confinamento, é uma quarentena, a mãe aproveitava para contar a história bíblica. E na singeleza de contar a história bíblica para uma criança, nós podemos encontrar verdades que nós mesmos, enquanto fazemos isso, muitas vezes não nos damos conta. Muitas vezes a gente não percebe o quão importante é ter uma escola bíblica dominical para as crianças, o quanto isso é relevante. E muitos de nós não tivemos a oportunidade de frequentar essas escolas, então vamos fazer isso no dia de hoje. Mas antes eu vou cantar a musiquinha pequena no CD, tá bom? Por favor, me suportem. O violão chega mais longe. É basicamente assim, ó. Veja só quanta bicharada, todos juntos na arca de Noé. Tinha leão, tinha leoa, tinha macaco e macaca, elefante e elefanta, e a família da girafa. Tinha leão, tinha leoa, tinha macaco e macaca, elefante e elefanta, e a família da girafa. É isso. Vê, não tem muito conteúdo, não é difícil de decorar. Tanto que depois de quase 17 anos, eu lembrei da música. Mas cantar coisas que existem na Bíblia, que estão escritas na Bíblia, traz a nossa memória, as histórias, e trazem a nós esperança. E eu espero que os irmãos possam se lembrar dessa música. Vamos lá, Gênesis 6, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Ora, está caindo o telefone. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles.
eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida-a em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. Eu estou ficando com falta de ar mesmo. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe o teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que você conserve vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vamos dar uma pausa aqui. O texto de Gênesis, de 1 a 11, é um grande marco para a história antiga. E nós temos que entender como Gênesis 1 a 11 rompe com os padrões da história antiga e com o jeito de contar histórias da antiguidade. E por outro lado, como o texto de Gênesis de 1 a 11 é produto de sua época e, portanto, ele obedece, em algum sentido, os padrões de contar história da sua época. É claro, todos nós, sem perceber, estamos condicionados a contar histórias da maneira que as pessoas que nos cercam contam histórias. Eu via na internet esses dias os memes dizendo os memes diziam: eu estou com muita saudade de estar entre os meus amigos, as minhas amigas, e dizer, não, e detalhe, não, e você não sabe do que realmente dá maior, porque são jeitos que os brasileiros se utilizam para contar histórias. As nossas histórias, eu me esqueci da câmera. As nossas histórias, muitas vezes, são contadas de uma forma meio esparsa. Nós vamos relembrando os detalhes ao longo da história, porque, é claro, nenhum de nós é contador de histórias profissional, ninguém, quando está entre os amigos, quer escrever um tratado, né? Então, nós vamos contando os detalhes da história na medida em que eles são importantes e interessantes para quem a gente está contando. E em algum momento da história a gente lembra, não, e detalhe. E o detalhezinho geralmente é a parte mais importante da história, né? É a única parte que a pessoa vai falar, não acredito, menina. É meio assim, né? Isso também acontece com o texto bíblico. Ele foi escrito por homens, seres humanos, e por isso ele é condicionado pela linguagem e pelo estilo de sua época. Mas ele também, de alguma forma, é especial. Como o texto de Gênesis de 1 a 11 é especial? Ele rompe com toda a ideia de fazer história da antiguidade, porque ele começa da história universal para a história particular. Esse é um conceito importantíssimo para a gente entender Gênesis de 1 a 11. Se você pegar as histórias contadas no Oriente Próximo, na Grécia, em Roma, todas elas tentam contar a origem do mundo a partir de si mesmos. Isso também acontece na América, mais recentemente, os povos indígenas. As pessoas procuram dar explicação sobre o mundo, mas elas não explicam o mundo com base no que está fora. Elas procuram achar dentro de si a origem do mundo. Então, você pode ver, por exemplo, o mito fundacional de Roma.
Qual que é o mito fundacional de Roma? A história dos dois gêmeos, o Rômulo e Remo, que foram alimentados por uma loba. Depois, Rômulo e Remo brigam, um mata o outro, e Rômulo é o primeiro rei de Roma, historicamente falando. Você tem uma mistura de uma lenda com uma história real para explicar a origem das coisas a partir de si próprio. Os romanos, o que os romanos diriam sobre a origem do mundo? Não sei. Eu sei como eu tive origem. Eu tive origem na medida em que o rei Rômulo fundou a cidade de Roma. Você pode ver isso mais profundamente entre os gregos, que confundem a origem do mundo com a própria origem. Como que o mundo se dá? Primeiro era o caos, e ele foi partido pelo tempo, Cronos. Então veio a terra, e foi fertilizada por Eros. E a partir disso você tem toda uma história de deuses e titãs, e eles dão origem aos seres humanos. Você tem em muitas culturas as ideias de que o próprio povo foi fundado, foi originado na medida em que deuses precisavam de escravos e por isso fizeram seres humanos. É muito comum em várias culturas que eles acreditem que os seres humanos e o próprio povo foi fundado na medida em que os deuses tiveram relações entre si. Enfim, a história da antiguidade é pautada por uma tentativa de resgatar a origem das coisas, mas não a partir do que está fora, a partir do que está dentro. Gênesis 1 a 11, a historiografia judaica, que na verdade é o primeiro peça da história que nós podemos chamar de historiografia, rompe com o modo de contar histórias da antiguidade, porque ele tenta explicar a origem das coisas não a partir de si, mas a partir do outro, e o outro é Deus. No princípio era o Verbo, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. E aí, Deus fez o quê? Deus fez, antes de tudo, a luz. Ele disse: haja luz. E Deus fez a luz não a partir dos luminares, não a partir de uma criação cosmológica, mas a partir do seu poder. Deus separa águas de águas, Deus coloca animais marítimos, plantas, e depois Ele coloca o homem. Nós temos em Gênesis 2 outra narrativa que explica a relação de Deus com o homem e a relação do homem com a mulher e com os animais. Deus dá ao homem missões para ele praticar na terra. Deus, em meio a todo o mundo florestado que tinha feito, resolve fazer um jardim, plantar um jardim. Qual é a diferença de uma floresta para um jardim? Um jardim é organizado. Um jardim é produto da vontade e do intelecto. E Deus coloca um jardim no meio da sua criação e ali faz residência para os seres humanos e diz: vocês têm que cultivar e cuidar desse jardim. O homem estava só e Deus faz para ele uma ajudadora idônea igual, que é capaz de, com ele, desenvolver relacionamento, desenvolver afetividades, de desenvolver racionalidade e juntos buscarem cumprir o mandato que Deus tinha dado aos seres humanos. Deus estabelece ao homem também e à mulher a tarefa de cuidar e gerir toda a natureza. E eles deveriam fazer isso para a glória de Deus. Então, mesmo estando acima, mesmo estando em uma posição de poder diante dos outros, eles deveriam usar esse poder para a glória de Deus.
Os seres humanos, portanto, deviam se utilizar da natureza para se alimentar, para suprir as suas necessidades, mas não iam sair matando tudo. É engraçado hoje em dia porque nós temos muitas vezes, na esfera pública, uma guerra de mentiras sobre os interesses econômicos em geral, né? É claro, se há interesse econômico, geralmente tem mentira. Nós vemos nos últimos tempos, por exemplo, pessoas defendendo anistia ambiental para produtores rurais. O que é anistia ambiental para produtores rurais? Você basicamente inocentar pessoas que cometeram crimes e roubaram terras. Ora, que tipo de produtor rural que está mais preocupado em roubar a terra dos outros do que de plantar a sua própria terra? É uma guerra de narrativas, né? Nós precisamos incentivar o produtor rural. Quem é o produtor rural? É aquele que está plantando na sua terra? Não, é o que está roubando a terra do outro. Deus não nos fez para esse tipo de coisa. Deus nos fez para cuidarmos da natureza e tirarmos o nosso sustento dela a partir de um relacionamento saudável com a natureza, um relacionamento que serve para a glória de Deus. Nós não somente dominamos, mas nós cuidamos também da natureza. Enfim, nós temos a história de Caim e Abel, nós temos a história de Noé, a descendência de Sete, é claro, depois a história de Noé, nós temos a história dos filhos de Noé, nós temos a história da Torre de Babel, e perceba, durante os 11 primeiros capítulos de Gênesis, nada é dito sobre os hebreus. A intenção aqui é contar a história a partir de fora mesmo. É de entender que a fundação do mundo não sou eu e não é o meu próprio umbigo. E por isso, essas narrativas, a despeito de sua veracidade, tem um conteúdo importante em formar na cabeça dos judeus as ideias fundamentais que eles têm a respeito do mundo. Noé existiu? Eu acredito que sim. Mas o autor de Gênesis não está aqui contando a história de Noé de forma desinteressada. Ele não está aqui sentado numa cadeira de balanço, já que a gente não tem nada para fazer, deixa eu contar uma história aqui. Ele conta a história com uma razão. E ele conta a história com uma razão de forma a produzir na mente daqueles que escutam essa história ideias fundamentais sobre o mundo, sobre como ver o mundo. Vamos continuar na história para entender que ideia é essa. E essa ideia já estava presente inclusive na minha história infantil. Capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Aqui 2 coisas. Primeira, muitas pessoas buscaram na história do dilúvio uma forma de entender o que nós estamos passando, por 2 razões. Uma delas, eu diria mais cética e mais óbvia, é de que o dilúvio é uma fase de problema, é uma fase de crise, é muito mais radical que a que nós passamos. E o segundo, ela é mais mística, porque, como está escrito aqui,
Deus disse que o dilúvio seria por 40 dias e, coincidentemente, o tempo que a gente passa em isolamento social se chama quarentena. Então, é retoricamente fácil manusear os conceitos. Um outro ponto que é interessante, que às vezes a gente passa despercebido na história, é que Deus fala para levar 7 casais de animais impuros, de animais puros. É claro, os animais puros eram a minoria, mas a gente geralmente aprende que Noé levou em sua arca um casal de cada espécie, e a gente se contenta em levar a história sem os detalhes que ela tem na nossa cabeça, porque afinal de contas é mais fácil do que ler e prestar atenção. O fato de que Noé levou 7 casais de animais puros é importante para o final da história. Vamos ver. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus havia ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e todas as comportas do céu se abriram. Vemos aqui, veio água do chão e de cima, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, sem cães de Jafé, com a mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca, com eles todos os animais, de acordo com suas espécies. Vamos pular para versículo 17. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha narinas, o fôlego da vida, nas narinas o fôlego da vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes e pequenos que se movem rente ao chão. Vamos para o capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Aqui nós temos que fazer a observação das similaridades que os textos de Gênesis 1 a 11 têm com as histórias contadas de sua época. É claro, ele se descola de uma forma fundamental de como as pessoas contavam as histórias, porque as pessoas queriam ver o mundo de acordo com o próprio umbigo, coisa que a historiografia judaica não faz. Mas é claro, o modo de linguagem, de alguma forma, é influenciado pelo seu tempo, nós vemos aqui. Então Deus se lembrou de Noé, porque afinal de contas Deus havia se esquecido dele, não é mesmo? Não, Deus não se esqueceu de Noé. Deus não se arrependeu de ter criado a humanidade. Deus é sábio e todo-poderoso. O que Ele quer acontece. E é claro, Deus executa o seu juízo contra a humanidade, mas em momento nenhum Deus se arrepende do que Ele tinha feito. Primeiro porque as ideias de Deus anteriormente, não existe passado para Deus, mas com uma forma didática, as ideias que Deus tinha anteriormente já eram boas, Ele não precisa revisar as suas ideias. E depois, porque se Deus tivesse se arrependido de forma literal, é claro, se Ele é todo-poderoso, o que Ele quer acontece. Se Ele se arrepende, tudo o que Ele fez antes se desfaz. Nós temos aqui, portanto, figuras de linguagem que atribuem a Deus sentimentos que são propriamente nossos. Nós é que mudamos de ideia. Nós é que nos esquecemos e depois nos lembramos.
E é claro, nós devemos entender o texto na medida dessas figuras de linguagem. E isso não empobrece o texto, na verdade isso enriquece o texto. Eu estava pensando no dia de ontem, por exemplo, como que eu ia explicar isso, e eu vou ter que recorrer, me perdoem, a uma figura do futebol. Muitas vezes, quando nós escutamos pregações, o pregador fala, e esse termo específico é um termo do grego muito específico, que quer dizer tal coisa, e começa a tirar grandes conclusões sobre o pequeno termo do grego. É claro, todos os nós que pregamos, temos em alguma medida que estudar as línguas originais da Bíblia, hebraico, grego, e é claro, se elas contribuem para entendermos melhor o texto, elas devem ser utilizadas. Mas é claro, elas devem ser utilizadas com muita sabedoria e com muita perspicácia, porque às vezes as pessoas vão muito além do significado que realmente está no texto. Deus se arrependeu, isso mostra como o caráter de Deus... Não, é uma figura de linguagem. Como eu disse, eu ia usar um termo do futebol. Vamos lá. Quando alguém faz um gol muito bonito, o narrador grita, é gol de placa e tal. Vamos supor que daqui 500 anos, uma sociedade que nós não conhecemos venha a existir. Eu espero que Jesus volte antes, mas é possível que exista uma sociedade daqui a 500 anos. E eles descubram as nossas gravações de futebol. E eles estudem as nossas gravações de futebol, e eles cheguem ao conhecimento de que narradores gritavam, gol é de placa. E aí eles vão pesquisar o que significa a expressão gol é de placa. E eles vão perceber, se pesquisarem bem, que a origem dessa expressão é porque se você está dizendo que o gol é tão bonito, que ele é tão fora do comum, que ele merece uma placa de homenagem. E alguns jogadores muito importantes do passado, de fato, ganharam essas placas. Tem um gol lendário do Pelé, que não foi gravado na Rua Javari, né? Que dizem que o Pelé deu chapéu em 8 jogadores seguidos antes de fazer o gol. Isso é impensável no futebol no dia de hoje. E mesmo na época do Pelé também era impensável, né? Ninguém fica fazendo chapéu em 8 pessoas seguidas até fazer um gol, até porque isso é contraprodutivo. Nós comentamos muitas vezes que se alguém faz isso na Europa, já vem alguém dando uma voadora, querendo machucar a pessoa mesmo, porque isso é tido como uma falta de respeito. Mas o Pelé, conhecido como rei de futebol, deu chapéu em 8 pessoas seguidas e logo em seguida fez o gol. E aí ele ganha uma placa de homenagem. Nunca mais um negócio desse vai ser feito. E hoje em dia, quando um gol muito bonito é feito, o narrador grita, gol é de placa. E algum historiador daqui a 500 anos, se fizer como nós às vezes fazemos, pegar um termozinho da língua original e tentar tirar dela lições muito profundas, vai falar, toda vez que um jogador fazia um gol e se gritava de placa é porque aquele gol merecia um prêmio. Então todo jogador que fazia um gol bonito recebia um prêmio. Se um historiador daqui a 500 anos disser isso, ele vai estar falando a verdade? Não. Porque a expressão é de placa se vulgarizou. E hoje em dia qualquer gol bonito o narrador grita loucamente é de placa. Faz sentido, não? É claro, a origem da expressão, o seu sentido mais original, diz respeito sim a um prêmio que o jogador recebia. Mas hoje em dia, só nas principais ligas de futebol, nós temos 60, 70 jogos semanais. É claro que de mês em mês vai ter um gol muito fora da média. E não é porque vai de mês em mês ter um gol muito fora da média que a gente vai ficar... Que os grandes magnatas do futebol vão ficar dando prêmios por aí. É a mesma coisa aqui. Deus se arrependeu. Isso diz respeito a alguma característica do caráter de Deus? Não. Isso aqui é uma figura de linguagem que atribui a Deus sentimentos que são propriamente humanos. Como que nós entendemos as ações de Deus? Nós não conseguimos. Nós não entendemos o pensamento de Deus, nós não entendemos a sua infinita graça e sabedoria. Muitas vezes nós não conseguimos compreender como Ele administra o seu eterno poder. E por isso, quando nós vemos o que Deus está fazendo, nós atribuímos o que nós conhecemos, os nossos sentimentos a Ele.
E é por isso que profetas na Bíblia dizem: Deus, porque o Senhor está sendo injusto? Porque há pecado, porque há maldade no mundo e o Senhor não faz nada. Bom, como eu disse, Deus é todo poderoso. Nós muitas vezes vemos coisas acontecendo e não fazemos nada. Não fazemos nada porque às vezes não nos compadecemos. Não fazemos nada porque às vezes nós nem ligamos para o que está acontecendo. Mas às vezes a gente não faz nada, inclusive porque a gente liga, porque a gente se compadece, porque a gente tem envolvimento racional e emocional e a gente não tem o que fazer mesmo. Estou muito triste com os movimentos racistas nos Estados Unidos. Eu estou mesmo. O que eu vou fazer sobre isso? Nada. O que eu vou fazer? Agora Deus, em seu eterno poder, pode fazer nada? Não, Ele sustenta o mundo. Deus está ativamente cuidando de tudo. Quando um profeta, como é o caso, me fugiu o nome, mas Abacuque, isso, nossa, que branco. Como o profeta Abacuque vira para Deus e fala: o Senhor não vai fazer nada. Ele está atribuindo a Deus sentimentos e ações que são propriamente deles. Eu consigo fazer nada. Deus não está fazendo nada. Deus está mantendo o universo em seu eterno poder. Assim também é na história do dilúvio, em várias ocasiões. Versículo 2 do capítulo 8. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. Já estamos falando aqui, portanto, de 300 dias. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se a água tinha diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Podemos ver aqui que o procedimento de Noé para verificar se podia sair da arca é muito parecido com o que nós, quando comandados por governantes sábios, fazemos no dia de hoje. Nós vivemos isso de forma angustiante nos últimos dias, não? Vamos esperar mais 15 dias em casa, daqui 15 dias a gente vê como está. Passou 15 dias, vixe, está pior. Mais 15 dias. E aí a gente achava que ia ficar 15 dias em casa no começo, agora a gente já está quase 3 meses. Mas faz parte. Você periodicamente tem que avaliar a situação das coisas e ver qual é a ação mais sábia a tomar. Você percebe que, inclusive, a pomba trouxe um galho de oliveira para Noé. E Noé poderia, com base nesse galho de oliveira, falar: está tudo seco, inclusive já tem planta ali, podemos sair. Mas ele, de forma prudente, espera ainda mais uma semana, e depois de passada mais uma semana, ele solta a pomba de novo, e só quando ela não volta ele fala: realmente a terra está habitável. Porque se a pomba não voltou, é porque ela encontrou um lugar bom para ela.
versículo 15. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem sobre a terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com suas mulheres, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, e uma espécie após a outra. Então Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois que o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Aqui nós temos um poema: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Um pequeno comentário lateral: Noé sai da arca e faz sacrifícios. O que entender sobre isso? A gente está lendo uma história grande demais e, é claro, não dá para entrarmos nos detalhes. E, inclusive, se não fosse a pandemia, vou aproveitar e fazer o merchan, nós estaríamos tendo um curso de introdução aos livros da Bíblia e um pouco de teologia bíblica. O currículo está preparado e nós pretendemos, assim que possível, fazer esse curso na nossa igreja. Se os irmãos têm interesse, é uma grande oportunidade para aprofundar os seus conhecimentos bíblicos. E esse aprofundamento, inclusive, envolve a consciência de que pessoas honestas, sinceras e inteligentes discordam sobre as coisas. Não é só entender mais, mas é entender também que, às vezes, estudar mais traz mais dúvidas e que parte do nosso progresso no entendimento da Bíblia envolve ter em consideração diversas abordagens do texto e crescer com isso. Esse é um caso meio claro. Em que momento da Bíblia, até Gênesis 6, Deus tinha dito de forma direta para os seres humanos: façam sacrifícios, isso vai me agradar? Em momento nenhum. O que nós temos é que Adão, depois de pecar, foi coberto com uma roupa de pelo de ovelha por Deus, ele e Eva. E é claro, se você tem uma roupa de animal, é porque um animal morreu para que você fizesse essa roupa. Alguns dizem que isso é o prenúncio dos sacrifícios. Eu acho uma afirmação forte demais, mas há pessoas sérias e bastante inteligentes que afirmam isso. Há pessoas também que afirmam que a origem está na história de Caim e Abel, né? Porque cada um dos irmãos deu as primícias do seu trabalho. Caim deu frutas, porque era agricultor, e Abel fez sacrifício animal, porque era pastor de ovelhas. Enfim, em momento nenhum até Gênesis 6 nós temos a afirmação cabal de Deus de que Ele queria sacrifícios. O que nós temos com certeza é que a compilação e a escrita de Gênesis foi feita por Moisés. E Moisés era profeta, Moisés era governador do povo de Israel, enquanto Deus, por meio do seu ministério, dava ao povo a lei cerimonial. E a lei cerimonial envolvia sacrifícios. Então é muito possível que Moisés esteja se utilizando das histórias do passado, mesmo sem essa afirmação categórica de Deus dizendo eu quero sacrifícios, mostrando como a cada geração Deus se agradava desses sacrifícios e dessa devoção por parte do povo. Mas isso fica para outro tempo. O mais importante disso tudo, que tem a ver com as sementes que eu fui plantando ao longo do tempo aqui, e que tem a ver
com a história infantil é que muitas pessoas querem resgatar nos nossos tempos a história do dilúvio para mostrar como Deus pune, como Deus julga. E claro, nós temos aqui uma história de punição e de julgamento de Deus. Mas, se você ler honestamente o que está escrito aqui, você pode ver que essa é uma história sem paralelos, porque ela termina com Deus dizendo: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O julgamento de Deus com a história de Noé termina não com uma ameaça: olha, vejam que se vocês fizerem de novo, eu estou aqui e eu vou julgar de novo. Ela termina com a promessa de que enquanto os céus e terra existirem, Deus em graça e amor sustentará o mundo, inclusive para os injustos. Essa é a grande história que deveria moldar as mentes e os corações dos judeus. Por que o mal existe? Porque o Deus não interfere na história matando todo mundo. Está aqui: enquanto existirem céus e terra, eu manterei esse mundo em amor e graça. É isso que a Bíblia diz. Se você quer tirar uma lição da história do dilúvio para as nossas vidas, não é de que, olha, o que está acontecendo agora é julgamento de Deus. Pode até ser que seja, mas isso não está na história do dilúvio. O que está na história do dilúvio é uma manifestação de que Deus, desde o princípio da humanidade, decidiu se relacionar com os seres humanos não de acordo com os nossos méritos. Deus, mesmo quando estabeleceu uma aliança de bênçãos e maldições com o povo judeu, nunca se relacionou conosco com base nos nossos méritos, porque não há mérito nenhum em nós. Nós somos pecadores, nós somos pessoas indignas de toda a misericórdia de Deus. Nós vivemos a cada dia com o ar que Deus dá, com a iluminação solar que Ele graciosamente nos proporciona. Nós temos colheita, nós temos abundância de comida. Mesmo em momentos de crise, não falta o alimento para todos nós que estamos aqui. E isso é manifestação de graça. Não é baseado no que nós fazemos. Vamos ser sinceros, Deus disse que da geração inteira de Noé, só ele era justo. Se cada um de nós estivesse vivo naquele tempo, você acha que você seria Noé ou qualquer um dos outros? Isso é sério. Deus olhou para todos os seres humanos que estavam sobre a terra e disse: só tem um justo. Você realmente vai apostar suas fichas que você seria esse justo? Eu não aposto as minhas porque eu sei dos meus pecados. E Deus aqui está prometendo: enquanto houverem céus e terras, é claro, cada um colhe o que planta. É claro, há justiça no mundo. É claro, haverá um juízo final. Mas em nenhum desses episódios eu estou lidando com os seres humanos de acordo com o que eles merecem. Porque o que eles merecem é a morte. O que eles merecem é condenação. E eu estou dando vida. Nosso Deus é gracioso em todos os momentos, meus irmãos. Nós vemos a cada passo dessa história uma mensagem de amor, uma mensagem que mesmo em meio a todo sofrimento, mesmo em todo o mal, nós podemos ver vestígios da misericórdia do nosso Deus que não nos consome. Essa é a mensagem, e que combina com a história infantil, porque às vezes nós adultos, eu não sou tão adulto assim, mas nós adultos queremos utilizar a Bíblia para dizer: viu? Achar alguma mensagem moralista aqui e condenar o nosso irmão. E qual é a real mensagem bíblica? A real mensagem bíblica é que aquela mãe contou para o filho na história infantil. Você pode até achar que esse momento é muito ruim, mas inclusive esse momento ruim dá demonstrações do amor de Deus. É isso que nós temos que ter nas nossas mãos. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu, obrigado pela sua palavra que, mesmo de forma singela, fala aos nossos corações, porque é nela que está o poder, e não no pregador, e não nas ideias humanas.
Pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas a cada dia, de forma que nós possamos entender de coração aberto, de mentes abertas, pelo Seu Espírito Santo, as verdades bíblicas e praticá-las em nossas vidas. E tenha em mente de que o Seu amor nos cerca, que o Seu amor é sempre presente e de que a Sua misericórdia garante tudo, Pai. Muito obrigado, porque nós temos a confiança de que vivemos com um Deus de amor, um Pai de misericórdia, que nos sustenta mesmo quando nós falhamos, Deus. Muito obrigado porque nós podemos confiar no perdão e no amor de um Deus que se fez homem e se entregou por nós. Muito obrigado, Deus, por essa história de amor, de graça e misericórdia, que a cada capítulo desse livro, a Bíblia, nos ensina o quanto o Senhor é bom e quanto nós, em amor, devemos obedecer. Quero te pedir que o Senhor sempre trabalhe essa palavra em nossos corações. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém.